Bom, vamos lá, Allianz Parque. Palmeiras vence mais uma e goleada hoje para cima do Curitiba. Opa. E para a gente começar a falar do Palmeiras, vamos com o João Martins. Estava na lateral do campo hoje, substituindo o Abel como técnico, dirigindo o time. Vamos lá. Nós, antes do jogo começar, temos planos definidos. Se a equipa tiver a ganhar, se a equipa tiver a perder, se for preciso defender mais um pouco, se tivermos com -1, que foi o caso do último jogo. E nesses planos o Endrick está dentro ou o Endrick não está dentro. O jogo tem uma história, o jogo vai-nos mostrando essa história. Nós não conseguimos adivinhar essa questão de o Endrick vai se estrear este jogo. Não apareceu a oportunidade e ele estava preparado para essa oportunidade, tem trabalhado para isso. A história dele vai se definir, vai continuar a trabalhar. Hoje foi o primeiro, Deus queira de muitos, e que tenha muito sucesso. Então aí o João Martins falando, né, hoje substituindo o Abel Ferreira, cumpriu suspensão. Vamos falar primeiro da vitória do Palmeiras, pontuação e tudo mais. Só um detalhe aqui, hoje o Endrick entrou. E eu achava que não entraria. Falei, pô, será que vai estrear o Endrick? Sem o Abel Ferreira? Não, mas é um bom ponto. Falei, será? Eu acho que não. Eu apostaria. Não, hoje não vai. Eu já tinha para mim que talvez ele esperaria o título se confirmar, porque tá tudo muito bem encaminhado. Mas, Prieto, vamos falar a verdade. Eu acho que esse foi o jogo mais desequilibrado do Campeonato Brasileiro. Não vi todos, evidentemente, mas dos jogos que eu vi... Você não está falando só do Palmeiras? Não, de todos os jogos do campeonato. Assim, em termos de superioridade de um time sobre o outro. Pareciam dois times de divisões diferentes. Dois opostos, porque o melhor visitante do campeonato contra o pior. O Curitiba não venceu fora de casa e acho que empatou 2, né? 15 jogos, isso, 2 empates. 12 derrotas. Então, assim, foi o jogo... 13 derrotas natural, e 2 empates. 13 derrotas. A ponto de, assim, começou o jogo, o São Paulo começou às 8, né? Você fica dividindo as atenções ali entre os dois. Chegou uma hora que você foca a atenção em um. Eu voltei minha atenção pro jogo do Palmeiras quando o Endrick entrou. Exatamente. Ele até trouxe um novo interesse pro jogo. A redação... Olha, não. Inteira se levantou. Polvorosa. Parou pra ver, viu? Gente imitando a entrada do Sabia, Endrick em campo. o pessoal estava tão empolgado, que tinha gente elogiando até a maneira como ele entra em campo, você acredita? Como assim? Quando ele já entra em campo de forma diferente. Explica melhor. Um rapaz, eu esqueci o nome dele, mas ele trabalha com a gente aqui, palmeirense. Demais. Ele é demais. E ele falava que a entrada em campo do Endrick era demais. Mas o Ele Endrick... chegou a imitar, foi O flagrado. Endrick tem um estilo diferente de entrar em campo. Mostrou ali... Sabia que estava sob holofotes ali. Mas agora é uma coisa muito interessante. O Léo traz um ponto que eu não tinha parado para pensar, mas será que também não seria algo... Não, você, por notar o Abel. Não seria algo natural, já que eles trabalham como se fosse tudo uma unidade só, independente de quem esteja à beira do campo? Sim, demonstra trabalhado, ele cita isso, né? Temos várias projeções, quando tem um homem a menos, o jogo não está resolvido, hoje o jogo estava resolvido. Agora, é muito interessante, porque independente a bola que não entrou, a jogada que ele construiu, tentou finalizar com a direita, a gente parou para ver um fato novo. A gente sabe que tem algo novo ali. A gente sabe que em algum momento a gente vai parar e falar, lembra aquele Palmeiras e Curitiba? Lembra aquela entradinha em campo ali que a gente brincou? Por isso que eu falei, Abel lançou o Endrick no Palmeiras. Não foi o João Martins que lançou. Mas é isso. No final das contas, o Abel lançou, aí você vai fazer uma breve interrupção. Gente, aquele jogo, o Abel... Vai ser pegadinha de quiz no futuro. Linha de passe naquela noite, houve a discussão. Não, eu lembro quando o Abel chamou o Endrick. Mentira. Eu tava lá. Você não estava lá coisa nenhuma, nem você, nem o Abel. O João Martins, esse é um negócio até legal depois pra gente ver. Pintou agora a ideia. O João Martins deve ser o segundo treinador com o maior número de partidas no Brasileiro. É verdade. Porque os outros todos são interinos, ou estão, ou vão ser um dia. Tem técnico que passa por clubes e não dirige o número de jogos. Ele e ser assistente do Abel é legal por causa disso. O Carille trabalha no Atlético Paranaense. Carille no Atlético Paranaense não tem a sequência de trabalho. Não teve. Mas no fim, a história vai dizer que o mérito, que quem lançou o Endrick foi o Abel. Claro, até o Endrick, no final, reconhece. O Abel é o técnico que me lançou e ele está certo em segurar. E eu vejo que esse jogo, essa atuação, comprova que o Abel fez bem em fazer a coisa de maneira gradual. O Endrick não está pronto. Não é por aí. Mas demonstrou uma ansiedade natural de um garoto que é muito badalado, desde as categorias de base. O Endrick lembrou na entrevista que ele é o jogador mais jovem a marcar um gol no Allianz Parque. Ele fez um gol com 11 anos na final do Sub-11 do Paulista de 2017. Então, ali, era um campo reduzido, né? Os gols na linha da área,
mas ainda assim uma curiosidade. O Endrick, o jogador mais jovem, a estrear... A marcar ali no Allianz. Não, a estrear profissionalmente pelo Palmeiras e a marcar no Allianz. E ele ficou com isso de querer ser o jogador mais jovem a marcar pelo time profissional. Mas a gente percebia a ansiedade, o gol que o Gabriel sai bem, goleiro do Coritiba, no lance que ele perde. Mas provavelmente na base ele daria uma cavada ali e faria o gol. também. Ou então não dominaria, já agitaria o corpo batendo. Mas Absolutamente dentro normal. do pacote, né? é normal, mas a arrancada que ele dá, É diferente. Ali, pra mim, já é diferente. ele perde o gol. E foi fominha também, ele chamou para ele, mas mostra a capacidade de condução de bola. Mas o Fominha que quer fazer o gol com 16, ele tem que ter qualidade para fazer o que ele fez ali. Tem também. Interessante. Não, Interessante a construção e ele do dá lance. o tapa, o corte. O momento do jogo que zagueiro permitia que ele total. fizesse isso também, o momento dele. A escolha né? é perfeita. Assim. A explosão dos torcedores dentro do Allianz. Jogo em quando ele casa, foi chamado. o time né? vencendo bem. É. Esse era o pacote ideal. Então você não vai entrar lá para... Você não entra com a expectativa de virar o jogo. O Abel jamais faria isso. Então ele botou no jogo tranquilo. Eu acho que o que se olha do Endrick, imagina alguém observar esses 20 e poucos minutos, ele entrou aos 25, queria analisar se o Endrick foi bem ou mal. Aí é de uma crueldade, né? O que ele tem de principal é o seguinte: esse garoto, aos 16 anos, no jogo de profissionais, apareceu 2 vezes à frente do goleiro em condição de marcar. Mas aí, porque para mim o Abel foi bem. Esse é o ponto. Se o Endrick perde esses gols 1 a 1. contra o Atlético, 1-0 no placar para o Palmeiras, a repercussão é diferente, já vai se discutir, poxa, mas é muito diferente base profissional, e a gente já sabe que é diferente base profissional. O que chama atenção no Endrick é a capacidade física. Para mim é uma capacidade física assombrosa pela idade, porque se a gente comparar com jogadores que estrearam mais ou menos nessa faixa etária, o Ângelo dos Santos recentemente, o Neymar quando estreou com 17, Vinícius Júnior, a gente dizia, precisa encorpar, ainda tem habilidade. Aquela camisa que sobra. Tem habilidade, tem talento, mas com profissional o jogo é mais chegado. O Endrick, não só pela arrancada, na arrancada ele vai muito bem, é uma marca dele na base, mas pela condição física, a movimentação, a velocidade, a gente percebe que é um jogador com uma condição física muito privilegiada, além do talento. O talento do Endrick a gente não discute, é fora do comum. Mas por essa capacidade física, pode ser que ele pule muitas etapas que alguns jogadores com talento igual ou até menor do que ele tiveram de lutar um pouco mais por não terem chegado tão prontos do ponto de vista físico como ele chegou ao profissional do Palmeiras. Tem dois aspectos só que eu acho, tentar finalizar aqui, que eu penso. Tem 2 aspectos que a gente tem que analisar. Um é o técnico, tá posto, tá claro que ele sabe fazer com a bola. Onde ele arranca, onde ele pega, a capacidade física que ele pressiona, quando ele sabe que tem que induzir o marcador ali para a lateral, ele faz certinho, ele aperta. Isso aí ele consegue controlar, o que ele tem. O outro é o emocional de uma criança de 16 anos, o Endrick é uma criança, você não consegue. O Praz hoje aqui mais cedo, a gente estava no F90, e ele trazia, até conversando com gente do Palmeiras, ele falou, uma informação relevante. Quem está menos ansioso para isso tudo, está levando na boa, essa expectativa, 4 jogos, é o Endrick, ele não está nervoso. Por mais que ele consiga ainda dosar, não tratar como uma frustração o jogo que não entra, na hora que sobe a placa, o estádio grita, está todo mundo Foi uma olhando. loucura. É humanamente impossível você querer falar, fica calmo. O que é a pior coisa quando você está nervoso? Alguém virar e falar, Não fique assim, calmo. sabe? Então, o que ele não podia eu quero te fazer uma controlar, pergunta. é difícil debater. Agora, o que ele tem, já deu para ver hoje. Dá para ver o corte que dá, como tá o tapa na bola e... Valeu galera por assistir o vídeo. Mas antes não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Tamo junto! Avante palestra! Falou!